Bem, tomada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar esse culto de campanha. Eu peço que todos se coloquem de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos irmãos vão se achegando. Vamos fazer essa oração. Já vamos dando início a esse culto, nesse início de campanha também. Amém? Orem comigo, irmãos. Querido Deus Pai amado, inicia essa oração de hoje, Pai, já te agradecendo por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu até este momento, Pai, e nos permitiu estar aqui esta noite, Senhor. Hoje se inicia uma campanha, Pai, destravando finanças, uma área, Pai, onde cristão, onde todos nós sofremos. E precisamos desse ensinamento, Pai, baseado na Tua palavra, Senhor, para que não venhamos mais a sofrer, Pai, neste departamento, Senhor. Senhor, vai também nos guardando, vai nos livrando, Pai, de todo mal, de toda armadilha preparada pelo inimigo, Pai, de toda inveja, de toda contenda, Pai, de toda fofoca, que o Senhor vai nos guardando, nos livrando, Pai. Que caia por terra agora neste momento, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para que possamos entregar o nosso melhor a Ti, Pai. Que a partir de agora nosso coração esteja ainda mais voltado, Pai, a prestar um culto racional, Senhor, Pai, a um culto espiritual a Ti, Pai amado. Que toda distração, que toda preocupação, Pai amado, fique lá do lado de fora, Pai, caia por terra, porque estamos aqui para adorar o Senhor, Pai, em espírito e em verdade. E eu inicio e eu já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pode se sentar, igreja. Está com a oportunidade da pastora Regiane, já se recuperou, né, para louvar o menino da harpa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero louvar com a igreja o 244 da harpa. Aleluia. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração
Irmãos, como eu disse, né, na própria oração, hoje é o primeiro dia de 5 dias da campanha de quarta-feira, Destravando Finanças, e o pastor, ao longo dessas semanas, veio falando, né, que em 11 anos de ABED nunca tratou desse assunto, né, dessa área. E eu vejo que é muito importante, né, muito importante. É claro que a gente tem que estar com isso enraizado na palavra de Deus, porque o Deus, ele quer as nossas finanças em ordem, né? Deus, ele quer que a gente viva o melhor dessa terra. Só que primeiramente a gente tem que estar espiritualmente, né, conectado com Deus, para ir derramar suas bênçãos financeiras sobre a nossa vida. E baseado aqui, na palavra, porque aqui na palavra também trata dessa área, né? Muitas vezes o Senhor dá até oportunidade para a gente, né? Aí a gente já tem um dinheirinho a mais ali, aí sem direção já vai lá e gasta mais também, né? Eu falo isso por mim, viu, irmãos? Tenho aprendido muito nessa área, vem num momento muito bom, viu, pastor? Porque tenho sofrido nessa área, eu e minha família, só que ao mesmo tempo Deus tem nos sustentado pela sua graça e já aprendemos muito, né? Já aprendemos muito. Hoje, quando às vezes tem algum recurso a mais, a gente sempre ora a Deus, pede direcionamento, né, para a gente não cair aí em situações desagradáveis aos olhos do Senhor e até ao homem, né? Pastor Jefferson, está com a oportunidade para trazer uma palavra inicial, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Damos início a esta campanha, Destravando Finanças. E eu creio no nome do Senhor Jesus que durante estas 5 semanas de ministração, o modo a cada um adentrou neste ambiente espiritual, surgirão testemunhos maravilhosos, porque estamos num lugar a qual tem resposta do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com a amada igreja do Senhor o livro de Salmos 139, do verso 1 ao 5, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nesta noite vai nos dizer assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Louvado seja Deus. Este verso dos Salmos vai nos dizer que o Senhor, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Louvado seja Deus. E Ele conhece a cada um de nós. Louvado seja Deus. Desde o ventre da nossa mãe, o nosso Deus nos conhece. Louvado seja Deus. E o maior presente é permitir que conheçamos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Ele já nos conhece. Mas será que conhecemos Ele verdadeiramente? Louvado seja Deus. Se não buscarmos a presença do Senhor, como poderemos conhecer o nosso Deus? Aquele que é onipotente, onipresente e onisciente. Eu não sei a maneira que cada um adentrou neste ambiente, louvado seja Deus. Mas saiba que o Senhor nesta noite, Ele está operando maravilhas em nossas vidas. Ele está destravando cadeias nesta noite, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele quer entrar, trabalhar em nossa área financeira. É como o diácono Márcio falou aqui no altar do Senhor. Durante 11 anos, o pastor dessa igreja não ministrou sobre finanças. Mas chega um momento em nossas vidas que é necessário termos um ensinamento. Muitas das vezes passamos por dificuldades e aprendemos, e novamente voltamos àquela mesma necessidade.
Será que não é o momento de pararmos e escutar a voz do Senhor para saber o que estamos errando, o que devemos colocar no lugar certo? Se é momento certo de nós ajudar aquela pessoa, se é momento certo de a gente fazer aquilo, louvado seja Deus. E é nestas 5 semanas que eu creio que seremos ministrados, seremos impactados pela palavra qual o Senhor trará. Louvado seja Deus neste lugar. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor Jesus e abençoe a cada um que nesta noite está sentado para escutar a voz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que nessas 5 quartas-feiras seremos ministrados e ensinados poderosamente nessa área. Todos nós precisamos, né? Uns mais, outros menos, mas todos precisamos. Já vou passar a oportunidade para o grupo de louvor. Então peço para a igreja louvar com todo o seu fôlego, com todo o seu coração, adorando verdadeiramente o nosso Senhor. Lembre-se, irmãos, você está aqui para adorar ao nosso Deus, ao teu Deus. Não é para o seu irmão do lado esquerdo, do lado direito, da frente. Não se importe, irmão. Solta a sua voz aí e vamos adorar ao nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Grupo de louvor Oceano de Unção, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Salmos 23 vai nos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Nesta noite saiba que você adentrou neste lugar e tudo aquilo que você acha que está faltando na sua vida, o Senhor, Ele está te sustentando. O Senhor, Ele está provendo. O Senhor, Ele está te guardando. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos guia. Ele é quem nos dá a direção para seguir os caminhos dele. Louvado
Deus. Queria abrir uma oportunidade para alguém que tem um testemunho para edificar a igreja. Alguém com testemunho? Amém. Se não temos, vamos guardando para as próximas semanas, os próximos dias. A oportunidade da pastora Ana Paula, já para trazer os dízimos das ofertas, e na sequência o louvor, nosso diácono Marcelo, e logo em seguida o presbítero Marcos ora pelo pastor. Amém? Já para a palavra. Jesus, amém? Amém? Quero convidar os amados a abrirem a palavra no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Eu vou ler o versículo 18 e o 19. Aleluia. Diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu queria que a igreja lesse esse versículo 19, tomando posse da vitória nessa noite. Crendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Queria que a igreja lesse no 3. 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Amados, Paulo estava satisfeito porque ele tinha recebido de Epafrodito ofertas de Filipos. Então ele estava satisfeito não só pelo material, mas ele estava satisfeito espiritualmente, vendo o coração do povo e profetizando que Deus supriria todas as suas necessidades, todos aqueles que colaboraram. Nós precisamos ler a palavra e tomar posse que Deus realmente suprirá as nossas necessidades. Quando nós colocamos lá no grupo que é necessário trazer, se foi reforçado, trazer alimentos, é que uma família está precisando. E Deus suprirá todas as nossas necessidades. Não vai faltar. Às vezes, amados, nós não investimos na nossa vida espiritual. Deus nunca vai deixar faltar. Tem um testemunho, eu até ia falar isso sim, vou falar o nome da pessoa, que ela não deu esse testemunho aberto. Mas tem uma pessoa na igreja que Deus falou com ela de não fazer algo por um ano. Ela nem sabia o motivo. Ela guardou todo aquele dinheiro que ela investia em um determinado algo que ela fazia para ela, que ela foi entender daqui a um ano. E aquilo que ela deixou de investir, Deus supriu a necessidade. Deus supre as nossas necessidades. Às vezes nós não investimos na obra de Deus. Pastora, abre lá, teologia, cura da alma. Tem alguém aqui doente da alma? Precisando de recuperação? Mas não investe R$65 no curso. E Deus vai suprir a sua necessidade. Se você fizer um propósito com o Senhor de algo, fala assim, não vou fazer isso por 2 meses. Você acha que Deus vai nos deixar? Ele vai suprir a necessidade. Em Cristo Jesus. Então, chega uma hora, mas a gente tem que investir na obra. E eu tenho certeza que essas fardas vão destravar a nossa vida financeira. Eu tenho certeza que tudo que você depositar neste altar, você vai ajudar alguém, vai manter essa casa aberta e Deus vai cumprir e vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Faça com amor, com alegria. Você fala assim, mas para que vai? Importa, mas você está ajudando alguém. Você não precisa saber. Até se você perguntar para o pastor, ele vai falar, talvez. Mas
isso. Está precisando? Vou me levantar, vou ajudar a igreja, vou manter essa casa aberta. Sabe, o evangelho vai continuar sendo pregado. Você acha que Deus não se agrada? Ele vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Queria que você pegasse a tua oferta, o teu dízimo. Se você vai fazer Pix para o celular, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. O que você precisa ainda para este mês de novembro? Quero profetizar que o Senhor vai suprir a tua necessidade. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Pai, na tua presença, tendo o privilégio de abençoar a tua casa, meu Pai, trazendo meu dízimo, as nossas ofertas, meu Deus. Quero pedir, Senhor, que o Senhor visite a cada família que está aqui representada, visita o celeiro do teu povo, aquele que precisa resolver algo, que precisa de um socorro urgente, imediato, entre com a providência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o devorador, portador e o migrador, e tudo aquilo que for posto neste altar hoje. Pai, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha, Pai, devolver 100 vezes mais em glória, como diz a tua palavra, que não mente, é verdadeira e é fiel, no nome de Jesus. Amém. Amém. Traga teu dízimo, a tua oferta com alegria. Graças a Deus. Como da igreja ficar de pé? Fazer um convite especial para a igreja cantar essa música comigo, amém? Amém. Essa música é de minha autoria. Eu quero ser satisfeito.
agradecer essa noite. Está conosco nosso irmão Genivaldo, amém? E a nossa irmã Meire, amém? Como a igreja vai receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Igreja, bem forte. Visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Sejam bem-vindos, irmão Genivaldo e irmã Meire, à casa do Senhor. Amém? Nosso presbítero Marcos, para orar pela palavra de hoje, para o nosso pastor Emerson. Amém? Amém. Eu já agradeço aqui minha rica oportunidade nesse dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelo pastor. Glória a Deus. O Senhor abençoe a vida dele. Aleluia. Venha compartilhar o depósito que o Senhor confiou a ele. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Emerson. Estamos diante agora da tua palavra. Sua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois fios. Senhor, tudo que o Senhor depositou na vida do teu servo como um bom despenseiro da multiforme graça de Deus, venha compartilhar com a igreja, trazendo edificação. Que a tua palavra seja como um martelo que esmiuça a peça. Se tudo que está impedado em nosso coração, em nossa mente, seja quebrado através da sua palavra. Que o Senhor venha, Pai, abençoar as finanças, todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o agente de Deus, que usa a palavra como a espada do Espírito, venha, Pai, alcançar os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, vamos ler o tema, que é 2 Samuel, capítulo 2, só o versículo de número 7, né? 1 Samuel 2,7. 1 Samuel 2,7. E aí vocês podem se assentar já, tomar assento. Só quero dizer, amados, que nós vamos fazer 5 quartas-feiras, tá bom? Então hoje é só uma introdução a respeito de finanças. Venha com um propósito, amados, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós não ministramos sobre finanças esses 11 anos, e eu já quero pedir perdão para a igreja. Me perdoa, porque eu falhei. Porque às vezes, em alguns lugares, só fala disso. E está errado, porque a Bíblia Sagrada não fala só de finanças. Mas quando você também não fala em finanças e não dá um estudo específico, também é um outro agravante, né? É um outro extremo que a gente precisa do conhecimento. Amém, amados? Então, nos perdoe aí, em nome de Jesus, mas nada do que nós vamos falar nessas 5 quartas-feiras, eu não tive que aprender, viu, irmãos? Eu não tive que aprender. Essa foi uma área da minha vida que eu sofri muito. Por quê? Porque eu amava o Senhor, sempre trabalhei na obra, mas em questões de finanças, amados, eu tive que aprender, amém, amados? E eu posso dizer, eu não testemunho sobre isso, e Deus sabe porque eu não testemunhei. Mas eu sei aonde eu estava em finanças e aonde eu estou hoje. Eu sei o que Deus fez na minha vida, viu, amados? O Senhor nos deu casa, o Senhor fez muitas coisas em nossa vida que nós nem testemunhamos, viu, amados? Mas o Senhor fez muitas coisas em nossa vida. Mas não antes de nos ensinar o que nós queremos passar nessas 5 quarta-feiras. Amém, amados? Tá? Porque é o que eu falei para a igreja. Tem coisa que a oração faz. Tem coisa que o jejum faz. Tem coisa que o ensinamento da palavra faz. Mas tem coisa que você vai ter que aprender. Amém, amados? E finanças é uma delas que nós precisamos aprender. Amém? Glória a Deus por isso. Então venha com propósito.
quero fazer um trato, aqui um acordo com os irmãos, né? Um acordo. Nas duas quartas-feiras finais, na penúltima e na última, nós vamos orar com imposição de mãos, tá? Mas todas as quartas-feiras, no final, depois da palavra, vamos estar orando por finanças. Mas nas últimas duas, vamos orar com imposição de mãos, tá bom? Amém, amados? Amém. Eu creio que é o dom da prosperidade também que Deus, Ele pode derramar sobre a sua vida. A Bíblia diz que aonde José colocava as mãos, o Senhor era com José, amados, né? Então, há o dom de Deus também sobre as nossas vidas, que eu creio que Deus, Ele pode derramar sobre a sua vida e o dom da bênção da prosperidade. Amém, amados? Tá? E no última quarta-feira, quando? Você vai trazer uma oferta, tá? Nós estamos falando de finanças. Eu não vou aqui determinar a quantia, mas você vai trazer uma oferta. E nós vamos colocar naquela caixinha pequena ali, ó, tá vendo? Mostra para nós, pastor. A caixa aí, ó. Essa caixinha nós estávamos guardando para quê, amados? Para um salão próprio. Seus irmãos lembram? Lembra que nós estávamos guardando para o salão próprio? Então, os irmãos ofertavam e alguns ofertavam na caixinha também. Só que veio a Covid, amados. E nós, em uma condição assim, que tivemos que tirar para poder pagar o aluguel da igreja. Aliás, a missionária Aparecida, ela não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Ela estava guardando moedas de R$1. Ela deu R$300 em moeda de R$1, amados, na época. Porque nós estávamos guardando para a compra do salão próprio. Como nós vamos comprar um salão próprio se nós nem iniciamos na fé, amados? Então nós precisamos iniciar na fé, sim ou não? Sim. Então nós vamos trazer na última quarta-feira, depositar ali e dar na mão da missionária Aparecida para compra, para o início do salão próprio. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, você vai trazer de todo o seu coração aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém, amados? Tá bom? Em nome de Jesus. Tá? Então vamos lá. 1 Samuel, eu acho um pouco complicado, vocês vão me ajudar, tá bom? Vão ter paciência comigo, por quê? Porque eu gosto de sermão expositivo, viu, irmãos? Só que o sermão de hoje é temático, né? Eu gosto de sermão expositivo. Mas o sermão temático, por que sermão temático? Porque tem um tema. Qual que é o tema? Finanças. Então nós vamos andar um pouco na palavra, tá bom? Amém? Vamos lá, nossa voz. 1, 2 e 3. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Mais uma vez para você sentar. Vamos lá. 1, 2 e 3. O Senhor empobrece e enriquece, Abaixa e também exalta. Pode tomar o seu assento, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o homem, na verdade, esse tema ele é tão forte e ele é tão necessário porque Deus ele criou os céus e a terra em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. E a partir daí o homem ele criou o comércio. E ele criou, na verdade, o quê? E ele começou nesse comércio, ele começou a depositar valores, a fazer troca de valores. Na época não havia cédula, não havia o dinheiro em cédula. Mas o quê? Qual era a moeda de troca? O ouro, a prata, os animais, o azeite, a farinha de trigo, o próprio tecido, não é verdade? Então o homem, amado, ele sempre viveu através do comércio de valores, né? De finanças, de bens materiais. O homem sempre necessitou disso. E você sabe que muitas famílias, às vezes por uma falta de conhecimento, amados, muitas famílias, se nós pegarmos o índice de separação de casais, por exemplo, nós vamos ver que um índice grande de separação de casais se dá por causa de finanças. Se dá por causa de finanças. A família, na verdade, ela sofre por não ter um conhecimento a respeito de finanças. E muitas pessoas às vezes me perguntam assim, tá, pastor, então qual livro que você me indica para finanças? Isso aqui, ó.
Amém, amados? Esse aqui é o mais eficaz que eu conheço, tá? Em relação a finanças. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não acrescenta dores. Toda vez que Deus ele fala que a bênção dele enriquece, ele está trazendo a diferença entre a bênção que vem do Senhor e a bênção que não vem do Senhor. É como a alegria que vem do Senhor e a alegria que não vem do Senhor. É como a paz que vem do Senhor e a paz que não vem do Senhor. Então a bênção que vem do Senhor, e é essa que nós estamos procurando aqui nessa noite, amém? É essa pela qual nós saímos da nossa casa para ouvir a palavra de Deus aqui. A bênção que vem do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Aleluia. Amém, amado? Agora, Deus, uma das coisas que eu quero ministrar nessa introdução, nessa noite, é a sabedoria de Deus para lidar com as finanças. A sabedoria que vem de Deus, amados, para lidar com as finanças. Veja que quando Salomão, ele foi o homem mais rico, mais poderoso e mais sábio. Quando Salomão, ele desprezou a sabedoria, então o seu poderio, as suas riquezas não sustentaram o reinado de Salomão. Porque o que sustentava o reinado de Salomão não eram só as riquezas e o seu poder aquisitivo. A Bíblia Sagrada diz que não houve homem mais poderoso, um rei mais rico do que Salomão. Mas o que sustentava a base do reino de Salomão não era a sua riqueza, mas era a sabedoria em Deus. Por isso que Salomão ele vai dizer que o princípio da sabedoria, o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Para Deus enriquecer um homem e uma mulher, ele precisa ter o temor de Deus no seu coração, amados. Amém? Amém? O temor de Deus em nosso coração, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela nos leva a ter um entendimento sobre finanças. Deus, amados, ele não dá nada se nós não estivermos preparados para isso. Há um texto que nós ministramos muito, um sermão expositivo, vocês já viram ministrar muitas vezes, mas é um princípio espiritual. Aonde a pesca maravilhosa, a gente fala da pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, versículo 5, vocês estão lembrados, sim ou não? A pesca maravilhosa. E na verdade, nós somos como Pedro, nós queremos peixe, mas às vezes a nossa rede não está preparada. Mas Deus é o Deus que prepara a rede e que dá o peixe, amém, amados? Você precisa crer que Deus, ele prepara a rede, fortalece a sua rede e ele dá peixe para nós. A vontade de Deus, amados, na Bíblia Sagrada inteira é abençoar os seus filhos. Há alguns estudiosos da palavra que chegam a dizer que a Bíblia Sagrada fala mais como lidar com finanças do que a própria fé. A Bíblia ela trata muito desse assunto. O problema é que às vezes falsos mestres deturpam, na verdade, a revelação da palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada ela fala muito de finanças, amados. Fala muito de bens, de riqueza. A palavra de Deus fala muito disso. Eu queria até que a Ludmila colocasse um slide aqui para nós, só para nós aqui, para me ajudar nessa introdução. Ah, está carregando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, Tiago ele vai dizer o que, amados? Tiago ele vai dizer no capítulo de número 1, versículo de número 5, que aquele que falta sabedoria, e de verdade, amados, não é vergonhoso você dizer, nessa área eu não tenho sabedoria, nessa área eu sou impulsivo, nessa área eu gasto demais, nessa área eu preciso de conhecimento. Não é vergonhoso. O que é vergonhoso, às vezes, é nossa família padecer por falta de sabedoria. E Tiago ele vai dizer, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que dá sem lançar em rosto. Aleluia. Aleluia. Então, amados, nós precisamos buscar em Deus essas coisas. De como as pessoas chegavam para mim em uma certa época, e eu já contei isso aqui, e elas diziam: pastor, não pode ser, você tem alguma maldição na sua vida. Porque essa foi uma área que Deus tratou muito comigo, viu, irmãos? Precisei aprender muito, viu? Tá? Só para vocês fazerem uma ideia. Quando eu, a pastora e a Ludmila, minha filha, quando eu, a pastora e a Ludmila, nós tínhamos um gasto. Isso em cartão de crédito, nós tínhamos um gasto. Depois, nós pegamos 4 filhos nossos. Então, nós ficamos em 7. Nós éramos em 3, depois nós éramos em 7. Quantos aumentaram, irmãos? Quantos? Você sabe que criança é igual lima nova, né? Pois bem, em 7, nós gastávamos menos do que gastávamos em 3. Então, veja que nós tivemos que aprender, amados. Amém, amados? Tivemos que aprender. E isso é muito importante, nós buscarmos a sabedoria em Deus para lidar com as finanças. Para lidar, amados. Tá? Para você não ostentar, para você não ficar comparando a sua vida com a dos outros, para que as finanças não te tirem da vontade do Senhor. Principalmente isso, nós vamos falar muito sobre isso. Amém, amados? Olha lá, ó. Muitos crentes não percebem a importância do ensino nesta área. Na verdade, falar sobre dinheiro nas igrejas, em geral, causa um desconforto, sim ou não? Por que causa um desconforto? Sendo que é uma área que nós precisamos tanto. Por causa do errado. Por causa do errado, a gente é privado daquilo que é certo. Mas esse desconforto vai cair por terra em nome de Jesus, amém, amados? Porque a intenção não é arrancar a lã de ninguém, não. A intenção é que você aprenda a palavra de Deus, aprenda os princípios na palavra e prospere na presença do Senhor. E tenha para dar e não para pedir emprestado. Tenha para emprestar e não para pedir emprestado. Amém, amados? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que você vai ter para emprestar, amado. Em nome de Jesus. Não estou na emoção aqui, não. Você vai ter para emprestar e não vai pedir emprestado em nome de Jesus. Agora, entenda uma coisa. Aqui é assim mesmo, amado. A gente deixa ali, daqui a pouco volta para lá. Deixa eu falar, entenda uma coisa. Tudo que Deus fizer na sua vida não é só para você. Entenda isso. É Deus que vai fazer? Você vai depender de Deus. Vou depender de Deus. Então não é só para você. A parábola do rico e de Lázaro, aquele rico tinha muito. E tinha um mendigo na porta da casa dele, que ele passava todos os dias, que ele tinha oportunidade de semear, que ele tinha oportunidade de abençoar, mas ele não abençoou. Aquilo interferiu na sua salvação? Interferiu. Segundo a parábola, interferiu. Então, se você está nessa ministração de finanças, quer prosperar de verdade, deixa eu falar para você. O que Deus te der não vai ser só para você. Porque quando Deus deu para Ana, Ana devolveu para Deus. Então tenha um coração abençoador, irmãos. Tenha um coração generoso. Tenha um coração generoso. Porque aquilo que você abençoar, Deus vai te dar 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém, amados? Porém, como é possível não falarmos acerca desse assunto? Como? Vamos lá, passa para mim. No Novo Testamento, Jesus exortou sobre dinheiro 80 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 20 refere-se a dinheiro. 21 das 49 parábolas de Jesus também trata de finança. Então veja que é um assunto vasto na palavra, né? Vamos lá. No Novo Testamento, Jesus exortou... Passa para mim, por favor. Você pode ficar surpreso quando a Bíblia fala sobre finanças pessoais. Há mais de quanto? 2.300.
versículos sobre como lidar com o dinheiro e administrar as posses. Jesus falou sobre dinheiro mais do que sobre qualquer outro assunto. Então veja que é algo que nós precisamos aprender, sim ou não, amados? Jesus falou todo momento sobre isso. E às vezes nós pegamos alguns versículos e trazemos para uma hermenêutica, para uma interpretação errada, que parece que Deus quer que você seja miserável. Que você não tem o que comer, mas. Olha, juntar tesouro no céu onde as traças não podem. Sim, hoje é para juntar tesouro lá. Mas isso não quer dizer que Deus não tem algo para você aqui. Amém, amados? E que Deus não tem bênçãos para você aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, às vezes, nós interpretamos de forma errada as Escrituras. E é isso que nós vamos estar tratando também. Repita comigo. A forma. Mais alto, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos lá. A forma. Como lidamos com o dinheiro impacta a nossa comunhão com o Senhor. E aqui está uma das questões, por isso que Deus não enriquece a tantos. Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Sim. É Ele que abate e exalta, sim ou não? Sim. É Ele que enriquece, mas é Ele que empobrece também, sim ou não? Sim. Mas muitos cristãos, amados, não gozam, não estou dizendo que é o seu caso, não estou dizendo que era o meu caso, não estou falando isso não. O que eu estou falando é que finanças, ele na verdade interfere na nossa relação com Deus. O povo de Israel, eles tinham uma promessa. Qual que era a promessa? Que Deus os colocaria numa terra que manava leite e mel. Ali teria fruto da terra, ali teria o azeite, ali teria o trigo, ali teria abundância de viveres, ali teria, amados, verdadeiramente o bem dessa terra. Quem prometeu isso? Quem prometeu foi Deus. Sim ou não? Sim. Mas nós vamos ver em Joel, capítulo 2, versículo 24 e 25, Joel 2, 24 e 25. Vamos ler junto comigo, ó. 1, 2, 3. E as reinas se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Olha lá. E restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Pastora, ela ministrou esses dias aqui que esse exército que Deus enviou contra o povo de Israel foi justamente na lavoura, no plantio. Eles viviam do plantio, eles viviam da lavoura, sim ou não? Sim. E Deus enviou ali uma praga e acabou com tudo, devastou tudo. Mas por que Deus fez isso, amados? Porque quando eles entraram na terra prometida, eles se esqueceram de Deus. Quando eles ganharam a bênção, eles se esqueceram de Deus. Eu sei que aqui ninguém faz isso, irmão. Eu sei que aqui não temos esse problema. Amém, amados? Amém. Porque muitas vezes nós que padecemos nessa área, principalmente você que padece nessa área, às vezes desde criança, amados, tem dificuldade desde criança. Nessa área de finanças, já é uma coisa que vem do seu pai, vem do seu avô, e vem, e você padece com isso. Aí nós temos uma expectativa tão grande, que quando entramos na bênção do Senhor, a gente não sabe lidar. E a primeira coisa que ela faz, ao invés de trazer mais comunhão com Deus, mais adoração, mais busca, nós nos afastamos do propósito. É o que aconteceu com o povo. Enquanto eles estavam no deserto, bem ou mal, eles estavam na presença de Deus. Buscando a Deus, às vezes, para que a água saísse da rocha. Buscando a Deus para que o maná caísse do céu. Buscando a Deus para que Deus trouxesse a providência. Mas quando eles entraram na terra prometida, aí, amados, aí não precisava mais de Deus. Por quê? Porque eles iam precisar da alegria do Senhor, se eles tinham a alegria do vinho. Porque eles iam precisar de Jesus, que é o pão da vida, se eles tinham trigo à vontade.
Você sabe, amados, às vezes nós falamos assim, ó, tem uma frase que nós falamos, que é uma frase errônea. É uma frase errônea. Você já ouviu isso? Eu acho que você já ouviu esse chavão. Ah, servir a Deus com dinheiro é fácil. Irmão, pensa bem nisso. Não, vou falar de novo, porque você já falou isso, eu sei que você já falou. Também cantar com dinheiro é fácil. Sim ou não, irmão? Você já falou isso? Você falou. Lógico que falou. Também pregar com dinheiro. Eu quero ver... Irmão, deixa eu falar. Com dinheiro é mais difícil. Viu? Com dinheiro é mais difícil. Por quê? Porque o dinheiro, nós vamos ver aqui no segundo, agora para finalizar aqui, nós vamos ver aqui que o dinheiro é um dos únicos que compete com o senhorio de Cristo. Por isso que Jesus chamou de mamon. Não pode servir a dois senhores. Se tem alguém que compete com o senhorio de Cristo, é o dinheiro. Então, servir a Deus com dinheiro é mais difícil. Fala a verdade. Não, irmão, fala a verdade. Se você tivesse uma casa na praia, com piscina, na véspera de feriado, na véspera de feriado, e a sua varoa dizendo, amor, só hoje, deixa lá o culto, só hoje, varoa. Ó, Deus nos deu, Deus nos abençoou, é nosso. Irmãos, tem gente que por muito menos, às vezes a pessoa vem, está desempregada, nós oramos, Deus abre as portas, você nunca mais vê a pessoa. Você nunca mais vê a pessoa. Enquanto estava desempregado, estava aqui, ó, orando, buscando. Não é seu caso não, viu, Júlio? Porque você está aí. Orando, buscando. O Júlio está ali fiel. Orando, buscando. Mas quando Deus derrama a bênção, cadê, irmão? E aqueles que dizem assim, não, se Deus me der um carro, vai ser para obra. Ah, vai ser para obra, pastor. Ah, você sabe, né, pastor? O meu carro vai ser para obra, irmão. Os irmãos na chuva só passam. Glória a Deus. Quantas vezes passei? Tudo bem, quem ia dar carona para 7, né? Só se fosse um ônibus. Porque a gente andava em 7, mas pelo menos para as crianças, né? Quantas vezes na chuva a gente andando, os irmãos, pastor, glória a Deus, glória a Deus, irmão. Desce para as crianças e para a esposa, eu ia na chuva, não tem problema. Mas às vezes a gente faz essas promessas e Deus só olha, irmão, e ele diz, vai nada, filho. Vai nada, você não vai. Porque é mais difícil, irmão. Fala a verdade. Se tivesse recheado, irmão, estaria aqui hoje nesse culto. Aí você vai falar, claro, pastor, que eu ia estar. Mas Deus sabe. Amém, amados? Amém. Por isso que Deus vai te preparar. Amém? Você recebe essa palavra? Deus vai te preparar. Aleluia. Amados, eu não vou testemunhar de mim. Mas pelo poder do Espírito Santo, quem está do meu lado pode testemunhar isso. O que Deus fez na minha vida não mudou o quanto eu sirvo ou não sirvo o Senhor. O quantos eu venho e faço a obra de Deus. Nem alterou, irmão. Nem alterou. E olha que foi uma mudança grande. Só que não alterou. Sabe por quê? Porque primeiro Ele me preparou. Amém, amados? Primeiro Ele te prepara, irmão. Tem gente que se Deus dá... Eu até brinco, tem gente que se Deus dá uma havaiana de manhã, tem que quebrar a correia à tarde. Dá uma havaiana pro camarada de manhã, tem que quebrar a correia à tarde. Dá um anel para ele já começa a falar assim com o anel. Então, olha ali, ó. Só para mostrar o anel, irmão. Não está preparado. E Deus, Ele quer nos preparar para coisas grandes, amém, amados? Você crê que Deus quer te preparar para algo grande, irmão? Você acha de verdade que é só essas igrejas aí fora que tem microempresários que Deus levanta para abençoar a obra? Você acha? Você acha que na DEC Deus não quer levantar pessoas, amados?
Claro que Deus quer, Deus vai levantar, amados. Mas Deus, Ele conhece o coração de cada um. Então, o dinheiro, ele traz impacto em relação à nossa relação com Deus. Eu era tão ruim nessa área, mas tão ruim, irmão, tão ruim. Eu estava pensando, hoje até falei na oração com o Senhor, eu falei, Deus, o Senhor lembra? Claro que Ele lembra, se eu lembro, né? É só uma força de expressão, tá? Eu falei, Deus, o Senhor lembra que quando sobrava R$200, quanto, irmãos? Ah, irmão, minha consagração já mudava. Ah, mudava. R$200 que sobrava, minha consagração já mudava. Você acha que um camarada desse está com o coração preparado, irmão? Claro que não. Deus quer te enriquecer, amados, te enriquecer. E que isso, na verdade, não altere a sua adoração. Aliás, altere que você adore mais, busque mais e seja mais dependente dele. E se ele encontrar um coração assim, amados, ele enriquece de verdade. De verdade, amados. De verdade, ele faz de verdade. Amém, amados? Na cruzada, nas cruzadas do século XII, havia alguns soldados nessas cruzadas que eles eram batizados. E ao ser batizados, algo interessante, que eles deixavam a espada para fora da água do batismo. Sabe o que esses soldados estavam dizendo nessas cruzadas? Jesus, Ele é dono de todas as áreas da minha vida. Mas quando eu tiver que usar a espada, eu não pergunto para Ele, eu faço do meu jeito. Então eles estavam dizendo que nessa área, quando tivesse que usar a espada, eles não dependeriam de Jesus. As outras sim. Há muitos cristãos, amados, que a carteira deles estão como a espada. Deus pode mexer em todas as áreas, mas nessa não mexe. Mas como que nós vamos ser abençoados assim? Você vai ver que Jesus só fala em salvação com Zaqueu que ora. Marquei aqui, ó, Lucas 19, 8 e 9. Olha quando Jesus vai falar que entrou salvação na casa de Zaqueu. Lucas 19, 8 e 9. Ó, 1, 2, 3. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo para duplicar. Depois disso, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Oh, glória. Aleluia. quando Zaqueu falou do dinheiro de Jesus, ele se converteu mesmo. De verdade. Amém, amados? Amém. De verdade. Porque Zaqueu era publicano. Zaqueu era idólatra. O problema do dinheiro é o amor ao dinheiro, amados. A raiz de todos os males não é o dinheiro é bênção. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É idolatrar o dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo escravo. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo servo. Então, se ele for teu servo, vai dar certo. Mas se ele for seu patrão, não vai dar certo. E Zaqueu, ele tinha o dinheiro como patrão dele. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu era rico. E Jesus vai dizer assim, quão difícil é um rico herdar os reinos dos céus. Por quê? A salvação não é para os ricos, amados? Jesus veio para os ricos, sim ou não? Sim. O problema do rico herdar a salvação é porque o rico lida com o dinheiro do jeito dele e não do jeito de Jesus. Esse é o problema. O problema do rico que tem muito dinheiro herdar o reino
É porque ele vai confiar no quê? No convênio médico que ele tem, que é o melhor. Tá? É Sul-América. Que Sul-América? Albert Einstein. Enfim. Você acha que um rico, quando está doente, ele vai orar? Se ele aprendeu com Jesus, ele vai. Ele pode ter o convênio que for. Se ele aprendeu com Jesus, ele vai, irmão. Você acha que um rico, quando ele tem dificuldade, o que ele faz? Você acha que ele vai orar? Se ele aprendeu com Jesus, ele vai, irmão. Amém, amados? Amém. Então, a problemática do rico de herdar o reino dos céus é essa. É porque ele faz do seu jeito, ele gasta do seu jeito, ele investe do seu jeito, ele dá para quem ele quer, ele tira de quem ele quer, ele não pergunta para Deus. O dinheiro, na verdade, é o senhor da vida dele. E não pode se servir dois senhores, amados. Jesus colocou o dinheiro como um senhor. Ele disse, você vai agradar um e desagradar o outro. Agora, se ele não é o seu senhor, e se você aprender, amados, e nós vamos aprender aqui nessas quartas-feiras, amém, amados? Estou finalizando só essa introdução, é só o primeiro dia. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio de verdade, amados, que Deus há de abençoar vidas aqui, em nome de Jesus. Deus há de abençoar, há de destravar, em nome de Jesus Cristo. Para finalizar, muito da nossa vida está em torno do dinheiro. No Salmo 119, versículo 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, amados. A palavra de Deus nos blinda da soberba. Porque o maior problema hoje é o orgulho. É igual o dom de maravilhas. Deixa eu fazer essa comparação aqui. Você diz assim, ainda existe dom de maravilhas? Quantos creem que existe dom de maravilhas, amados? E por que é a coisa mais difícil ver dom de maravilhas na igreja? Porque se Deus usa o servo para curar a dor de cabeça, e alguém vai dar testemunho e dar o nome dele, pronto, já não dorme. Nossa, você viu que falou lá meu nome? Ah, Deus me usou mesmo. Deus, olha, me usou mesmo. Irmão, se a gente não está preparado para uma dor de cabeça e para levantar um defunto. Então o problema é que não tem dom de maravilha. Eu quero saber quem tem o coração preparado para fazer uma fila de exaltação e ele dizer, glória de coração, a glória é dele. O louvor é dele, a exaltação é dele. A mesma coisa é a problemática do dinheiro, das finanças. O Senhor, ele tem riqueza para a nossa vida, amados. Creia nisso nessa noite, em nome de Jesus. Peça sabedoria, deixa ele preparar o seu coração. Faça um propósito com o Senhor, em nome de Jesus. Porque Deus há de abrir portas para você. Deus há de te colocar num lugar elevado, em nome de Jesus, amado. Creia nessa palavra, mas Ele vai preparar o seu coração. Ele vai preparar o seu coração para que você não se desvie, para que você não fique se orgulhando, para que você não fique se ostentando, para que você fique, vou vir. Irmão, tem gente que vai conhecer não, agora eu vou conhecer o mundo inteiro, vou viajar para o mundo inteiro. Mas e a obra? Que obra? Que obra? E aí começa, amados. Então a problemática de Deus enriquecer ainda continua sendo o orgulho. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer o quê? Que Ele existe. Amém? Amém. Amém? E que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, Ele é presenteador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que os homens sabem dar coisas boas para os seus filhos. Nós que somos maus. Sim ou não? Você vai comprar algo para o seu filho, se você tiver dinheiro, você compra o melhor. Você compra o melhor tênis, você compra a melhor roupa. Você faz o aniversário no melhor lugar. Eu não faço, faz sim, irmão. Se tiver, faz. Se tiver, faz. Se tiver, você aluga e você dá aquela festa maravilhosa.
Porque nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. E Deus, amados? A Bíblia diz, batei, batei, e dar-se-vos-á. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. E aquele que pede, ele recebe. Aleluia. Amém, amados? Amém. Aquele que pede, ele recebe. Eu achei que nessa área da minha vida, eu não tinha jeito. Não tinha jeito não, irmãos. Essa aí eu tinha que... Mas o Senhor estava preparando. E eu creio que Deus está te preparando. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Eclesiastes 5, 19. Vai dizer assim, ó. Olha só. 5, 19, vamos ler junto? Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazendas, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Amém? Amém. 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Amém. Isso é dom de Deus. Então, a riqueza, o dinheiro, para o servo de Deus, tá? Para o servo de Deus. E quem não é servo de Deus? Deus não ensina quem não é filho. Amém, amados? Você ensina o seu filho. Deus tem ensino para nós. Deus tem bênçãos para você. Porque além das bênçãos terrenas, Ele tem a maior bênção, que é as bênçãos eternas. Além dessas bênçãos aqui, amados, Ele tem a maior bênção que Ele nos prometeu. É de vivermos com Ele na eternidade. Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero finalizar com esse versículo aqui, ó. Quero finalizar com ele. Mateus capítulo 25. Ou melhor, Lucas capítulo 18, versículo 24 e 25. Lucas 18, 24 e 25. Ah, não. Desculpa mesmo. Mateus 25, 21. Esse Lucas eu já falei. Porque é quão difícil um rico herdar o reino dos céus. Mateus 25, 21. 1, 2, 3. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No que esse servo, o que foi o pouco que ele foi fiel? Que ele soube lidar? Qual foi o pouco que ele foi fiel e soube lidar? Finanças. Sim ou não? Ele soube lidar. Ele soube administrar. Ele soube semear. Ele soube guardar. Ele soube valorizar com temperança. Ele foi generoso. Ele soube lidar com aquilo que foi pouco. O que é o pouco? O pouco são os valores dessa vida, sim ou não? Sim. O pouco são os valores dessa vida. Ele diz, servo bom e fiel. Como quem diz, porque saber se administrar as coisas dessa vida, no muito, quer dizer, na eternidade, eu te colocarei. Aleluia. Porque quem não é fiel, amados, com as coisas dessa vida, como é que pode herdar as coisas eternas? Se nós não somos fiéis, se o dinheiro mexe com a gente não consegue ser fiel com as coisas dessa vida e com a eternidade. Como que as coisas grandes do reino de Deus, Deus vai confiar na nossa mão, se nas pequenas coisas nós não somos fiéis? Mas se somos fiéis nas pequenas coisas, nos valores dessa vida, com certeza Deus colocará você em coisas grandes.
Amém, amados? É igual a família. A Bíblia diz assim, que aquele que não cuida da sua casa, ele não está apto a cuidar das coisas de Deus. Se a gente não cuida da nossa casa, irmão, dos nossos, como que a gente vai cuidar das coisas do Senhor? A mesma coisa em relação ao dinheiro. Se nessas pequenas coisas, irmãos, nós não somos fiéis, não abençoamos às vezes, amados, não somos generosos. Tem gente, amados, pode se colocar de pé, vamos orar. Tem gente que é assim, ó, para as coisas dessa vida, ele não pensa. Mas para as coisas do reino, irmão, às vezes a gente fica lutando. Mas meu Deus, ai, meu Deus, a gente fica fazendo matemática. E uma coisa que nós vamos ensinar aqui, sabe o que é, amados? Diga comigo, além de plantar, a semente precisa morrer. Porque não basta plantar, amados. Amém? Isso não basta plantar. Muitas vezes você vai plantar, mas a semente não vai morrer. Como assim, pastor? Porque você, na verdade, a gente fica com dó. E se a gente fica com dó, irmão, se você dá alguma coisa com dó, achando que vai te fazer falta, sabe o que vai acontecer? Vai fazer falta. Você pode ter certeza. Então, na verdade, a gente precisa aprender. Amém, amados? Aprender essas coisas. Eu sempre fui, diante de Deus, eu digo isso, irmãos, dizimista, eu sempre fui isso. Isso eu sempre fui, tá? Sempre fui. Isso aí pra mim, sempre fui, desde lá de trás. Mas, fora isso, a minha esposa, cadê ela? Sumiu? Foi arrebatada? Foi o cantinho? Ela sabe que eu pego notas, ela sabe disso que eu tô falando, eu pego notas, por exemplo, pego R$30, eu coloco de 5 em 5 e saio na rua. E aonde eu passo, irmão? Diante de Deus, eu estou falando isso diante de Deus, irmão. Aonde eu passo? Que eu posso dar 5, que eu posso dar mais 5, que eu posso dar mais 5. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando da minha descendência. E a minha descendência nunca vai precisar fazer isso. A minha descendência nunca vai precisar pedir nada na rua. Nunca vai precisar. Sabe por que Deus abençoou Cornélio? Porque Cornélio orava e dava esmola. Ó, duas qualidades. Orava e dava. Agora, a gente, quando chega no farol, vai dar R$5. A gente quer que o menino dê uma lista do que ele vai fazer com R$5. Dá uma lista aí do que você vai fazer com R$5. Dá uma lista aí. Irmão, R$5 não dá para comprar um doce. Agora, ele está pedindo. Ele não está colocando uma arma na sua cabeça. E quando nós abençoamos, a sua descendência não vai passar por isso. Em nome de Jesus. Amém, amados? Agora, é claro, se eu for dar R$5.000, aí eu quero que me dê uma lista do que vai fazer com R$5.000. Mas R$5? R$5. Você quer uma lista do que a pessoa vai fazer com R$5? Amém, amados? Aquilo que a mão direita deu, a esquerda não saiba. Porque Deus que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar. E Ele vai te enriquecer. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Em nome de Jesus. Agora, vamos fazer um propósito agora? Está preparado em nome de Jesus? O que você está precisando nessa área? Nós vamos orar por essa área. O que você está precisando nessa área? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Nós vamos orar nessa área agora. Que você está precisando, não sei se é promoção, não sei se é trabalho, não sei se é sair do vermelho, né? Eu não vou perguntar aqui quem está no vermelho, porque, né? Eu sei que ninguém está, glória a Deus por isso, mas eu já tive muitas vezes. Amém, amados? E não é vergonha nenhuma, é processo, faz parte, viu, irmãos? Amém, amados? Faz parte. Então pensa o que você precisa aí verdadeiramente, em nome de Jesus. Não vai pensar num barco, né, irmão? No helicóptero, calma. Mas pensa aí o que você precisa, em nome de Jesus. E nós vamos orar agora para a glória do nome do Senhor. Nós vamos orar pela sua necessidade, em nome de Jesus. Querido Deus, Senhor, nós ministramos a Tua palavra nessa noite.
Pai querido, a tua palavra diz que tu és o dono do ouro e tu és o dono da prata. Tu és aquele que abate e aquele que exalta. Tu és aquele que enriquece e aquele que empobrece. Meu Deus amado, tudo está nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, meu Deus amado, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nessa noite. Você sabe que teus filhos precisam, meu Deus amado, e eles concordam no seu coração, meu Deus amado, de ser generosos, meu Deus. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que está travando, tudo aquilo que está impedindo, meu Deus, no trabalho, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai removendo para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, que haja testemunhos, meu Deus, milagres da parte do Senhor, que haja exaltação da parte do Senhor, que haja bênçãos da parte do Senhor. Todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza, todo espírito que não vem do Senhor, todo espírito tranca-rua, todo espírito contrário, em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa família, ó Pai. E que teu nome seja glorificado, ó Pai. E que seja destravado em nome de Jesus. Amém, amados? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Creia em nome de Jesus. Que Deus é maravilhoso. E Ele é dono da bênção. Amém? Em nome de Jesus. Quarta-feira que vem nós estamos aqui na segunda ministração para a glória do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam, permaneçam com todos digam amém. Vamos encerrar com mais um louvor. Amém, amados? Vamos louvar mais um hino, encerramos e vamos para a nossa casa. Em nome de Jesus. Pastor, olha, foi chamar presbítero, pastor. You